O AMX-A1 sempre foi um dos aviões de ataque mais importantes da Força Aérea Brasileira, e hoje vamos analisar em detalhes tudo o que ele representa, desde sua história, passando por desempenho, capacidades reais de combate, custos, modernizações e o que ele ainda consegue entregar no cenário atual. Muita gente olha para esse avião e percebe apenas o visual clássico dos anos 80 e 90, mas o AMX tem uma história rica e um papel essencial dentro do Brasil. Ele não foi criado para competir com caças supersônicos ou avançados, mas sim para ser um avião extremamente eficiente em missões de ataque ao solo, reconhecimento e apoio aproximado. E é justamente essa proposta que o transformou em um dos pilares da aviação de combate brasileira por décadas. Para entender seu desempenho, é importante lembrar como ele foi projetado. Ele nasceu de um desenvolvimento conjunto entre Brasil e Itália. A ideia era criar uma aeronave leve, econômica e capaz de voar longas distâncias levando bombas, mísseis e sensores modernos. O resultado foi um jato monomotor com velocidade máxima próxima de 1.050 km por hora, ou seja, abaixo da velocidade do som. Isso muitas vezes faz com que o público geral subestime o avião, porque muita gente associa caça à velocidade supersônica. Mas o A1 não depende disso. Ele foi otimizado para voos baixos, rápidos e discretos, entrando e saindo de áreas perigosas com precisão. Um dos pontos mais fortes do AMX é sua autonomia. Ele pode voar mais de 3.000 km com tanques externos e ainda ser reabastecido em voo, como na imagem que inspirou esse roteiro. Isso significa que ele pode atravessar o território brasileiro, cumprir uma missão e voltar sem dificuldades. Essa capacidade faz diferença enorme em um país continental como o nosso. Outra característica marcante é a capacidade de transportar uma grande variedade de armamentos, bombas guiadas a laser, bombas convencionais, pods de reconhecimento e até mísseis ar-ar para autodefesa. Isso faz dele um avião extremamente flexível. Falando em combate real, o AMX já provou seu valor em várias operações dentro do Brasil, principalmente em patrulhas de fronteira, combate ao garimpo ilegal, interceptações táticas e acompanhamento de alvos terrestres. Ele nunca foi projetado para enfrentar um caça inimigo em combate aéreo prolongado, mas para atacar alvos no solo com precisão cirúrgica. E nisso ele sempre foi excelente. O cockpit sempre proporcionou boa visibilidade, e após a modernização para o padrão A1M, ganhou telas multifuncionais modernas, novos sistemas eletrônicos, GPS de alta precisão e compatibilidade com armamentos mais recentes. Isso prolongou bastante a vida útil da aeronave. Em termos de desempenho puro, para sua categoria, ele entrega exatamente o que promete. Não é o avião mais rápido, nem o mais furtivo, mas é estável, seguro e eficiente. Ele pode voar a baixíssimas altitudes para escapar de radares, manobra muito bem em velocidades reduzidas e consegue operar em pistas menores, o que é muito importante em operações na Amazônia e em bases avançadas. O motor Rolls-Royce Ispe, apesar de antigo, é confiável, robusto e relativamente econômico para um jato militar. Agora vamos falar de preço, um assunto que sempre gera curiosidade. Comparado a caças supersônicos modernos, o AMX é muito mais barato para operar. A média estimada de custo operacional varia muito de país para país, mas no caso brasileiro costuma ser significativamente inferior ao de aeronaves como o F-5 ou o Gripen. Para se ter uma ideia, enquanto alguns caças modernos podem custar entre 20 e 30 mil dólares por hora de voo, o AMX opera por uma fração disso. Esse baixo custo contribuiu para que ele permanecesse por tantos anos em serviço. Já em relação ao preço de aquisição, na época em que foi produzido, o AMX era considerado um dos programas mais econômicos da aviação militar, especialmente porque envolveu fabricação nacional pela Embraer. Era mais barato que qualquer caça importado, e isso permitiu ao Brasil fortalecer sua indústria aeronáutica enquanto expandia sua frota. Mesmo considerando sua idade, o AMX ainda consegue cumprir missões importantes.
É verdade que, hoje, o Gripen F-39 é a nova estrela da Força Aérea Brasileira e representa um salto tecnológico gigantesco: radar AESA, guerra eletrônica de ponta, supercruise, integração total com armas modernas. Mas isso não significa que o A-1 tenha perdido relevância imediatamente. Ele ainda serve como um avião eficiente para missões que não exigem tecnologia de ponta, permitindo que os caças mais avançados se dediquem a tarefas estratégicas. Essa separação de funções reduz custos e melhora o uso da frota. Outra coisa que muita gente pergunta é sobre modernização. O programa A1M atualizou parte da frota, mas não todos os aviões. Questões de orçamento acabaram limitando o projeto. Mesmo assim, os AMX modernizados ficaram significativamente melhores do que a versão original. Com novos computadores de missão, novos rádios, alertas de radar, cockpit digital e compatibilidade com bombas inteligentes, o avião ganhou uma sobrevida técnica interessante. Agora, vamos falar de um aspecto menos discutido: a operação em missões reais de reconhecimento. O AMX sempre foi excepcionalmente bom usando pods com câmeras e sensores para mapear áreas, registrar imagens de alta resolução e acompanhar movimentações suspeitas em regiões remotas. Isso sempre foi útil em operações contra organizações criminosas na fronteira. Um caça supersônico pode até ser mais avançado, mas nem sempre é o mais prático para esse tipo de missão. O AMX consegue permanecer mais tempo na área, voar mais devagar, observar melhor e gastar menos combustível. No geral, o AMX-A1 é um avião que cumpriu seu papel com excelência. Ele não foi criado para ser o melhor caça do mundo, e sim para atender exatamente às necessidades do Brasil. Feito em parceria, fabricado em parte no país, barato de operar, confiável, eficiente e adaptado ao território brasileiro. Pode não ter o glamour dos jatos supersônicos, mas ganhou seu lugar na história da aviação brasileira por mérito real e não por aparência. Mesmo com sua aposentadoria se aproximando, deixa um legado importante e abre espaço para o futuro da aviação de combate nacional.